Não é só ler a palavra. Agora, tem que examinar e viver a palavra. Levanta a mão. Não é só ler, tem que priorizar a palavra. Levanta a mão que eu quero profetizar, rapaz. 2025 para muitos aqui vai sair da carne e vai entrar no espírito. Levanta a mão, pula da cadeira, dá uma rajada e glorifica. 1 minuto para adorar. Glória a Jesus. Por que tem essa confusão na cabeça, essa luta espiritual? Só vive com luta, porque tu é carne. Porque quem vive no espírito, rapaz, não tem essa guerra toda hora, não. Levanta a mão agora, rapaz, dá uma rajada, rapaz. Tem que nascer da água e do espírito. Quando eu nasço da água e do espírito, eu vou me conformar daquilo que eu estou passando. Levanta a mão da glória. Tem que entender, tá muito fogo, levanta a mão. É